Olá, muito boa noite. A semana está terminando, mas a greve dos caminhoneiros ainda não. Depois de citada e dadas ordens, para a ação do Exército, os líderes da greve estão defendendo o fim dos bloqueios. Mas aí vem a pergunta, quem são os líderes da greve? De onde vem essa informação? E essa informação, para mim, vem truncada, porque até onde eu sei, eles não querem voltar. Mas me disse agora o Chicão Tofani que houve uma retificação nos percentuais. O que aconteceu? O que aconteceu é mais ou menos o seguinte, Magda. O governo aceitou as 12 principais reivindicações dos sindicatos dos caminhoneiros. E baixar o óleo diesel de imediato em 10%. Tava um problema de Confins, de ICMS, essas coisas todas. Mas tem uma ala radical dos caminhoneiros, eu acho que até o Vitorino falou ontem, que não aceita terminar a greve, que eu acho que também não é legal para a população, né? E estão bloqueando as estradas. E o presidente que eles não tinham feito até agora. E o presidente Temer mandou as tropas federais agora ir para a estrada para dar gariba. Sabe qual foi o recado que a minha mãe mandou te dar? Tu que fala no exército, que quer botar o exército na rua, eles estão do lado dos caras, Chicão. Não estão do nosso lado. É claro que veio um pouco de piada. Já que você nunca quis casar comigo, eu vou casar com a tua mãe, porque ela acertou na mosca. Ela acertou na mosca. Eu trouxe essa perguntinha prontinha. O Chicão aqui, porque o exército... Ela me ligou... O exército está indo pra rua agora contra o povo. Contra os trabalhadores. Exatamente. Contra o povo. Eu falei pra ti esse negócio, o exército, o exército tem lá. Mas se tu reivindica uma greve, Vitorino, e o governo aceita quase que toda a tua... Não é verdade. Esse é o discurso do governo. Mas é uma trégua para dar para a população, não dar o país quebrar. Esse é o discurso do governo, o governo que disse isso. Os caminhoneiros, para começar, os caminhoneiros disseram o seguinte: esses caras não me representam. Segundo, caminhoneiro autônomo não tem sindicato. É verdade. E esses caras não nos representam. 2/3 dos caminhoneiros que estão lá são representados pela Associação dos Caminhoneiros do Brasil, que é uma associação independente, que não tem caráter de sindicato de coisa nenhuma. E, aliás... E esses caras que fizeram acordinho lá, não nos representam. Mas então vai negociar alguém um a um. Não, eu vou te explicar. Até porque esses que não são do sindicato são também o alvo dos sindicalizados. Eles querem acabar com esses caminhoneiros. Eles querem que eles saiam disso. Não estou certa? Sim. Então, quer dizer assim, é uma guerra de bugio. Olha aqui, quando o UOL, que é o Grupo Folha, que é o porta-voz da esquerda brasileira, começou a atacar o movimento ontem no final da tarde, e hoje passou o dia atacando, e quando as organizações Globo começaram a atacar o movimento também, eu digo que os caminhoneiros estão no caminho certo. Então sim. Os caminhoneiros estão no caminho certo. Aí tu vai dizer assim, vai ter abastecimento. 26 dias de greve dos caminhoneiros no Chile derrubaram o presidente. Magda, mas 26 dias nós não vamos aguentar. Magda, sem nenhuma pretensão de repor a verdade, mas trazer percentuais. Vamos lá. A reunião que terminou ontem à noite, que foi comemorada e nós todos recebemos, a principal organização saiu de lá dizendo que não assinaria. E isso foi omitido deliberadamente. Ela não assinou. Associação Brasileira de Caminhoneiros. Exatamente. Segundo, as entidades que assinaram lá representam 10% de toda esta população profissional da área. Portanto, eles fizeram um acordo com 10% da área. E o que se viu quando o dia amanheceu é que nenhum caminhão, vou repetir, nenhum caminhão se mexeu. Ninguém se mexeu. Porque não havia representatividade. Eu não sei se por falta de legitimidade de um governo impopular ou se por falta de representatividade de quem assinou o acordo. A verdade é que o dia seguinte começou como se nada tivesse acontecido. A segundo reparo que eu quero fazer, porque isso eu levei muito a sério. Todos os pedidos que foram feitos de uma forma organizada, liberação para hospitais, foi liberado. Diretamente da Refap lá. Liberação para a polícia militar que precisa, foram liberados. Não há episódio de incidente. Agora, fim da tarde, entrou o primeiro episódio de incidente e não foi dos caminhoneiros.
Aí já foi a população de um determinado segmento, a população, né? É incerta. Foi lá numa rua e fez bagunça e trancou os carros lá. Mas, fazendo justiça aos caminhoneiros, não foram os caminhoneiros. Foi uma população como poderia ser qualquer um de nós. Que a adesão, isso a gente não concorda, né, Gustavo? Isso a gente não concorda. Tinha bloqueio na Protásio Alves agora. Então o movimento saiu. Só que tem um em frente a Fiergues também. Isso, aquele ali que está muito grande. Eu posso acrescentar uma informação. Nós temos que ter muito cuidado durante este final de semana, onde nós estivermos, porque vai haver saques. Saques? Saques. A polícia está na rua? A polícia está abastecida? Não, acho que A polícia está na rua abastecida. O clima é de desabastecimento. Sim, e aí não as é pessoas clima vão de saquear. terror. Mas saquear o quê? Se não tem o que saquear? Tem sim. Eu não sei quem é que disse que não tem nada no supermercado. Eu fui hoje. Tinha tudo. Eu também, tinha tudo. Tem tudo. A única coisa Fui que nos eu Zafari achei ali que tinha pouca coisa, que a gente já sabia, são os hortifruti granjeiros, porque são coisas que vêm dia a dia. Fui no Zafari do Vale, onde tinha tudo. Não, eu fui tudo. hoje à tarde, eu fui no Zafari no Bourbon Shopping ali da Ipiranga. Tinha tudo, em quantidades, e eles É que tem uma coisa, Magda. Mas é por isso que eu tenho medo dos saques. A irresponsabilidade de alguns setores da imprensa e ainda mais agora com esse alinhamento, tentando criminalizar os caminhoneiros. Os caminhoneiros estão acordando o Brasil, mas eles estão enfrentando a imprensa domesticada, e parte dela até paga, estão enfrentando a esquerda, porque ela queria ser dona desse movimento. Você sabia que tentaram aparecer com umas bandeirinhas vermelhinhas? Correram esses caras. Correram os caras com chave de roda na mão, correndo. Não, aqui não. Isso aqui é um movimento dos brasileiros. Não tem ideologia esquerda ou direita. Correram com bandeirinha, correram com tudo. E aí que acabou acontecendo, Ruxa? Despertaram o ódio dos que estão com a chave do cofre fazendo essa farra toda com o nosso dinheiro e despertaram o ódio da oposição, da esquerda, que quer pegar carona nessa coisa toda. Aí buscaram negociação com os sindicatos. Pô, negociar com o sindicato é o troço mais mole que tem. Chama os presidentes, aqui, rapaziada, vamos fazer um acertinho legal. Tá resolvido. Assinamos um acordo. Só que o presidente da ABECAM, Associação Brasileira de Caminhoneiros, saiu no meio da reunião e disse: eu não estou aqui para ouvir balela. É isso aí. Eu estou aqui para ouvir, estão me conversando, estão mentindo. E provaram que mentiram, porque terminou a reunião, eles mentiram. Aí hoje pela manhã todo mundo viu, mentira, não terminou, os caminhoneiros não... violência. Não tem violência. Um movimento desse tamanho é um outro incidente aqui. Não tem um ingresso de alguém, porque aquelas imagens que seriam reproduzidas, eu imagino, né, se tivesse uma agressão a alguma coisa, não há... Aí o governo cometeu agora, no final da tarde, a apelação que faltava no meio da tarde, que é usar a força. Lembrando que a dona Dilma Rousseff usou também contra a greve dos caminhoneiros o Exército há 3 anos atrás. E outra vez que se usou o Exército, viu, Chicão? Outra vez que se usou o Exército, o seu Zé Sarney convocou o Exército, uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional, o glorioso Exército brasileiro fuzilou 2 operários fardados, desarmados. Só te lembrar isso. Eu quero lembrar, Gustavo, o que mais vem nos incomodando não é só a falta de liderança, como a ideia de que quem tem o poder, o deciso, não tem noção do que esteja acontecendo. E eu me dediquei o dia hoje a prestar atenção nos depoimentos daqueles que nos deveriam dar o caminho da saída ou da sabedoria, né? O Padilha começou o dia dizendo assim, sabe, não, o acordo foi fechado, sim, nós temos que dar um tempo só para comunicarem as bases que houve o acordo. Ele ainda tentou manter, Gustavo, de que nenhum caminhão havia se mexido, porque aí os caminhoneiros não tinham ficado sabendo. Quando todos os órgãos de imprensa nacional passaram a noite inteira até a madrugada noticiando que tinha havido aquele acordo, e todos mundo sabendo que era um acordo sem legitimidade, que não tinha representatividade. Tem uma ferramenta mortal hoje contra a mentira e o governo não se deu conta disso. É esse aqui, ó. Não tem, gente. Os grupos de WhatsApp dos caminhoneiros, aqui, ó, não acabou nada. Não acabou coisa nenhuma. Não acabou nada, eles nem se mexeram. A ordem do presidente agora da Associação dos Caminhoneiros, o Marne, é a seguinte: desobstruam as estradas e se o Exército chegar,
se ajoelhem e coloquem a mão na cabeça. Quem que em sinal de rendição? O presidente da associação. Das associações? Orientação. Mas não há litígio, Gustavo. Tá, deixa o Mário quer falar. Mas o governo quer, né? O governo quer confusão, Claro para que dizer quer. que eles são os responsáveis. Sim, claro. Que a gente machucada, que a gente ferida, para dizer que os caminhoneiros são os responsáveis. O governo quer isso. O grande Alexandre Magno, uma das mais importantes figuras da história do mundo, da humanidade, disse o seguinte: só fui vencido por mim mesmo. E aplica-se isto ao senhor Michel Temer. Porque eu nunca vi na minha vida, olha, eu tenho uma vida bastante longa, alguém tão pífio, alguém tão indeciso como o Michel Temer. Um homem que todos nós nessa mesma bancada aqui aplaudimos. Pô, agora nós temos um presidente que sabe falar, que não fala em mandioca, que não fala isso, uma série de coisas e tal. É um jurista, é um professor de direito constitucional, sei lá, um monte de coisas e tal. E ele com aquela entourage, com aquele sorriso, assim, ele entrou, parecia que ele estava entrando no palco, parecia o Elton John entrando no palco, com aquele sorriso e tal. Mexe com o coração do Gustavo. E aí eu fiquei pensando hoje, quando ele vai pro microfone, ele diz, a partir de agora, as Forças Armadas Brasileiras e tal, e o general Braga Neto e etc, que não fez nada no Rio de Janeiro até agora. Bom, moral da história, a metade das estradas já estão desimpedidas. A metade das estradas. Foi autorizado que os caminhoneiros permaneçam fora da estrada. Isso tem autorização. No Rio de Janeiro, 5 helicópteros estão voando em cima da cidade do Rio de Janeiro, porque é a cidade mais desabastecida em termos de gasolina no Brasil e principalmente de óleo diesel, que é o necessário para isso. Toda essa confusão não seria necessário se houvesse um consenso, se houvesse uma conversa com eles, antes de acontecer todos esses episódios e todo esse desgaste. Agora o Vitorino tem razão, numa coisa, num aspecto que eu aplaudo o Vitorino. A mídia brasileira, hoje, nesse momento, se comportou com uma irresponsabilidade brutal, terrível. No momento em que a nação brasileira vive uma convulsão que pode levar a uma revolução. E não tem isso porque não existe uma liderança formada, apesar que um líder aparece a qualquer momento, a qualquer hora. Então eu digo para vocês, amigos brasileiros, vamos escolher bem nessa eleição que está chegando aí. Não vamos colocar essas figuras já queimadas, figuras rotuladas, figuras pífias da política brasileira, que só se preocupam com o seu umbigo. E você, vou repetir a frase de Alexandre Magno, só fui vencido por mim mesmo. Você será vencido se você votar errado. Mas em quem eu vou votar? Você tem que escolher, você tem que ter o arbítrio e a inteligência de ter perto de você, de colocar o seu representante, porque quando você der o seu voto, o seu sufrágio, você vai dar um cheque em branco. Não coloque um canalha, não coloque um mentiroso lá. Essas pessoas que, por exemplo, aquela reunião de ontem, estava vendo, eles não resolviam nada, eles ficaram horas tomando cafezinho lá e comendo sanduichinho. Mas tu acha que eles não queriam resolver? Mas claro, então eles querem confusão. Confusão. É pior. Deixa ele concluir, se ele vai me xingar hoje. E vou dizer mais para vocês. O capitão está chegando, hein? Isso aí dá força pro capitão. Sabe quem é o capitão, né? Magda, como eu te disse, eu já citei aqui o pronunciamento Padilha. É uma piada. Eu fui anotar hoje, eu me dei o trabalho de anotar as autoridades que supostamente deveriam estar construindo a solução. Eunício Oliveira, que tinha viajado, ele não achava nem que tinha problema no país. Ele tinha viajado, você lembra? Todos viajaram. Ele viajou. Não tinha problema no país. Coisa que eu disse que ele era o trapalhão, né? Que ele era o de mocó da política. Um telespectador ontem escreveu e disse assim: não ofende o Renato Aragão, que é uma pessoa maravilhosa, um baita do fez a alegria. Estávamos no 3º dia de greve e ele viajou porque achou que não estava acontecendo nada. Aí ele largou essa pérola, Gustavo, de botar um quadro na parede. Avaliou nesta sexta que a greve é motivada pela política equivocada de preços na Petrobras. Ele descobriu agora, Gustavo. Olha que ele nos deu esse esclarecimento, Gustavo. Que a greve... Rapaz, minha vida mudou depois que ele descobriu. A greve foi provocada pela política equivocada de preços da Petrobras. Ele descobriu isso. E o Pedro Paredes continua lá. E o que ele fez como presidente do Senado enquanto ele via ser construído esse quadro? Ele viu a população dos caminhoneiros e a própria população, ele assistiu como presidente da maior comando desse país. O que ele fez foi viajar.
Aí agora ele vem, agora ele descobriu, sabe? Ele descobriu. O seu início está em campanha no Ceará, né? Claro, ele vai precisar ficar escondido. Eu vou mandar um agradecimento. Já que vocês falaram no Pedro Parente, já que vocês falaram no Pedro Parente, que é uma das pessoas mais citadas que não é meu parente, nas últimas horas, Pedro Parente é sócio de presidente de banco que recebeu 2 bilhões da Petrobras. Olha que maravilha. Pedro Parente é sócio de José Berenguer, presidente no Brasil do JP Morgan, do JP Morgan, que é o banco que recebeu da Petrobras pagamento de 2 bilhões de reais. Ponto. Não basta. Esse pagamento foi antecipado. Os empréstimos venceriam só em 2022. Está explicado agora? Entreguei de bandeja, Pedro Parente. Está explicado agora onde está o preço da gasolina? Está explicado porque o seu Pedro Parente está desesperado em fazer dinheiro? Está explicado algumas outras coisas que a gente precisa explicar para vocês. Por exemplo, no ano passado, o seu Michel Temer, para se manter no poder, comprou o Congresso Nacional por 1 bilhão e 920 bilhões de reais, liberando dinheiro via Henrique Meirelles para as emendas dos deputados que garantiram que ele não fosse denunciado no STF. Então, está explicado onde está indo o dinheiro? E aí eles vêm dizer que não, porque as contas, porque a Petrobras, porque os acionistas, porque o diabo que carrega. Ah, para, gente. Gustavo, aí tu tem que ouvir o pronunciamento dizendo que ele está preocupado com as crianças. Quando ele falou as crianças... Quem? O Temer, vocês não falou ouviram? Mas as crianças de que idade? Ele está preocupado em garantir que chegue alimento às crianças, que chegue remédio aos hospitais. O governo está tentando criminalizar os caminhoneiros. Pois é o que eu estou dizendo. Eles querem jogar a população contra os caminhoneiros. 2 minutos de e a imprensa retardada está ajudando. Ele fez um pronunciamento de improviso de 2 minutos em rede nacional. Não sei o que era aquilo, se era 1h da tarde, 2h da tarde. E aí eles falam nesse sistema que chega a ser constrangedor. Então ele queria garantir, Gustavo, remédio aos hospitais, alimento às crianças. Poxa, e vocês o discurso é de um ridículo. Vocês são muito implicantes. O discurso é de um ridículo constrangedor. Eles perderam o senso de ridículo. Sabe aquela expressão, Magda, que você usa? Vergonha alheia? Não está dando mais para usar. E a bancada está certa, Gustavo. Se surge um líder no meio dessa confusão, tomava o país e nós teríamos uma revolução aqui. Eu não tenho a mínima dúvida, porque está armazenado, está contido uma revolução interna dentro de todo mundo. Ninguém aguenta mais, velho. Ninguém aguenta mais tanto imposto, ninguém aguenta mais tanta roubalheira. O circuito se fechando. Ontem, os 2 gloriosos ministros com aquele comentáriozinho privado, um preocupado com a mulher dele que ganha 40 mil porque ele arrumou uma boquinha para ela com Michel Temer numa empresa pública, aí no conselho de uma empresa pública, fazer uma reunião por mês, ganhar 40 mil, e o outro preocupado com a filha dele que estava voltando de avião de não sei onde, coisa e tal. Sabe? Apodreceu. Brasília apodreceu em todos os pilares, ela está podre. E agora tem um risco muito grande, viu, Chicão? Isso é para ti. Tem um risco muito grande. O governo está torcendo para que se tenha um incidente. Claro. Quer que o Exército dê um tiro. Lógico. O governo está torcendo por isso. Porque os caminhoneiros estão pacíficos, estão liberando oxigênio, estão liberando combustível para a polícia, estão liberando mas o movimento é restritivo. E como movimento social, ele é restritivo, não aceita bandeira de partido, não aceita teologia. Os caminhoneiros estão em linha reta, mas os urubus estão em volta. Os partidos políticos, os políticos querendo pegar carona. E o governo, ele quer um pretexto para fechar. Quando eu disse aqui que o Brasil já era um país socialista, que os americanos já enxergam o Brasil como um país socialista, vem um exemplo aí agora, o exemplo de força. Quando o Exército der um tiro, amigo, acabou. Até o Bolsonaro acabou. Isso eu acho. Se o Exército der um tiro, só uma coisa aqui, tudo bem. Tu está pregando que os caminhoneiros agora viraram o Messias do Brasil. Também não é bem assim. Sim. Não é bem assim. Tem que entregar tudo para caminhoneiro agora. Também não é bem assim. Eu acho que a greve tem um limite. Tem uns limites. Não, você mesmo disse que o brasileiro é covarde, que não tem limite. Faz discurso, xinga todo mundo. Mas aí os caminhoneiros fazem o movimento, quer xingar os caminhoneiros. Mas as pessoas não têm que comer daqui a pouco, vai quebrar o país. Isso é movimento. Movimento restritivo funciona assim, amigo. Mas castiga as classes menos favorecidas. Não, movimento restritivo funciona assim.
Movimento restritivo funciona com protesto e com restrição. Tu acha que os deputados vão E te sentir digo mais, essa o povo greve está a aí? favor dos caminhoneiros. Abre o teu celular eu acho e vê as páginas sociais. O Chicão teria sido contra a queda da Bastilha. Mas não é. Não, ele vem aqui e xinga os brasileiros. Mas não é que eu acho que não sei o quê. tudo tem um Agora limite fazem alguma também. coisa, tu Sabe, quer Vitorino, reclamar? deu, tu já falou 2 vezes. Mas tem um limite. Mas como Mas tem um limite? limite. Tu falou que tem que entrar lá e chutar o Mas não Palácio grita, Planalto, tem que porque entrar ele dentro do não negócio. Mas tu não Meu pode ouvido tá- castigar a população. Porque as pessoas daqui a pouco não têm Chicão, eu remédio sei. Não em se casa. faz omelete sem quebrar ovos. Mas, Chicão, eu tenho a mim parece que a população está entendendo isso, Chicão. Está entendendo. As redes sociais estão a favor dos caminhoneiros, está Olha todo aqui, mundo ó, a favor dos caminhoneiros. Agora, por Claro que ninguém é sabe santinho nisso aí, né? O Alexandre Uber ficou sem gasolina, não pôde fazer o serviço dele hoje. Isso aí tá pegando todo mundo. Tá pegando todo mundo, claro que tá pegando, não resta a menor dúvida que tá pegando. Mas parece, e até pelo passado recente que tivemos, do que foi os anos desse último governo, ninguém fez nada, Chicão. E aí os caras passaram de trator por cima de nós, passaram de trator por cima do nosso país, tá? E aí o seu Michel Temer, que não deixa de ser uma continuidade do outro, É o mesmo governo. né? Pois é, então não deixa de ser uma continuidade do Vamos outro. falar dos que estão lá, como foram o ministros mesmo dos governo, outros continua governos. O Eliseu trabalhando. Padilha não foi ministro do governo da Dilma. O Moreira Franco não foi governo lá não sei do quê. Todos eles foram ministros do quando outro tu governo. precisa barganhar alguma coisa, tu tem que ter uma coisa de valor, tu tem que ter uma coisa preciosa na tua mão, que é isso que eles têm. Entendesse? Quer dizer, eles pensam que a população continua imbecil. Não, a população não é mais burra. Sabe? A população vai entender que, ora, é óbvio que é um negocinho de 30 dias, Chicão. Eles estão tratando as pessoas como se fossem criança. Nem criança mais Não, uma trata balinha. assim. Mas deixar a população sem que comer Sim, Chicão, para concordo. provocar o caos total, não vejo também Mas grande é greve pra nisso tomar aí. providência. Tá bom, então tu quer uma revolução e um protesto com flores O almoço e... Mas, Guilherme, tu acha que... Ô, Vitorino, tudo bem. Tu tá falando isso pra mim. Tu acha que com tudo isso o Temer vai cair? Não vai cair, vai continuar igual, cara. Não, mas ele tá vai sentindo. continuar igual. Sim, mas ele tá sentindo, tá Mas é a recuando. primeira coisa que eu vejo que dá medo neles. Eles estão Mas eles temendo estão alguma levando coisa. na barriga, eles vão negociar com o caminhoneiro É que e eles não vão livrar a acham que gasolina. vão. Mas isso é que eu quero te dizer. Toda essa briga não nos pega, Chicão. Quer dizer, não nos pega diretamente, porque a gasolina não vai mudar. Chicão, mas tu como historiador, como é que tu vê as revoluções que tu conta, que tu contava para os teus alunos? Mas Todas ele têm não- Tu sangue. criticava, Todas tu têm sangue. contava... Mas a Revolução tinha um outro foco. Ou tu não achava que havia um povo tinha prejudicado foco que a naquele hipocrisia momento? aqui não fala. Vocês falarem juntos. Tinha um foco, que eu vou falar. Esquece, Temer. Fecha o Congresso, vai fechar o Senado. Teve algum movimento nisso? É um movimento contra a população. Eu tô vendo assim também. Mas, Nada cara, contra o político. mas, Chicão, Político, deputado não é como é que tu quer atingido. fechar o Os Congresso? deputados estão legal. Quem manda no país é o executivo, rapaz. Como é que tu quer fechar o Congresso? Mas as revoluções foram assim. O Congresso tá podre? Tá. Mas aí se tu fechar o Congresso, tu dá superpoderes pro Temer. Olha o que o cara tá fazendo com o Brasil. Pô, presta atenção no que Tá, tu então diz, tu vai tu deixar fica todo mundo incoerente. sem comer o ano todo? Não, E essa é a tua não, grande mas não revolução? vai ser Não assim. tá ninguém ficando sem comer o Antônio, porque eu fui no supermercado, hoje tinha tudo. A Magda foi, tinha tudo. Eu também. Tá faltando é gasolina. É, a gasolina. É sim, gasolina isso não que tem. tá faltando, ponto. Estão Porque chegando garantiram já a começando a achar que o governo, que o Brasil tem o governo que merece. É, Porque se isso. tirar um sanduíche do nosso povo, É. meu Deus do céu, tem que estar o McDonald's ali atendendo a gente o dia inteiro para poder pra ficar bom. Porque deixa se eu colocar. ia ficar sem, vão Deixa morrer. o Marne falar. Não, deixa o Marne falar. de todos esses episódios, o Temer já se sabe como é que ele é. A figura mais repelente, o ofídio mor. Gostou? O ofídio mor. Não basta ser ofídio, tem que ser ofídio mor. Foi esse senhor Pedro Parente. Sabe que um dia o Vitorino aqui falou, mas Pedro Parente, eu fiquei olhando pro Vitorino, e o Vitorino falou um negócio, o Vitorino tá meio que exagerando com o Pedro Parente o e tal, Vitorino etc. sempre- Agora, quando aparecem todos esses resultados financeiros aí que ele está metido, né? Quando ele vai para a televisão de uma forma arrogante, prepotente, colocou a mão no rosto, assim, como se estivesse dando uma aulinha ali para meia dúzia de meninos de 5 ou 6 anos, que depois dá um pirulito, dá um picolé e manda eles embora para casa.
falando com o povo brasileiro, estipulando como se fosse o dono da Petrobras, que é uma empresa brasileira, com uma empresa nossa, e com tudo isso que está se vendo, com isso. E o Temer está bancando ele. O Temer está bancando ele. Está bancando. Foi o Vitorino Santos. Que os políticos estão pedindo para tirar o Pedro Parente. Já um monte de políticos já ligou, o próprio Rodrigo, o Maia lá, o filho do César, ligou, vamos tirar esse cara. Pô, depois vamos tirar dessa notícia que a Magda deu mas agora, tem que sair na hora. Esse cara era para sair ontem. Aí o Temer disse que está furioso. Não vou tirar, eu coloco um técnico, todo mundo queria um técnico. Mas a Magda encerrou a discussão. O Pedro Parente vendeu a Petrobras para o JP Morgan, que é o Banco do Mundo de Investimento em Nova York, e entregou nós. E nós fomos de barganha. E nós estamos pagando a conta. Esse Pedro Parente é o grande bandido da operação. Então agora deixa eu falar com o Ruxo. E não eu sou Gustavo Vitorino. Eu ia dizer, eu estava esperando. Eu ia dizer, como o assunto estava muito sério, eu também, mas agora para dar uma acalmada. Mas só no meu privado entraram 13 WhatsApp. Não, aqui todo mundo já precisa. O Ruxo está fazendo... Eu vou fazer uma denúncia. É isso aqui, ó, é a minha caneta. A caneta que eu pedi emprestada, a nossa querida coordenadora. Não, tu tomou a caneta. Pode dar aqui. Eu tô amarelo. Olha aqui, e é impressionante como ficaram em minhas mãos. E só no meu privado entraram 13. Eu imagino. É amarelinha, ó. Aqui entrou muita coisa aí no teu privado, Ruxo? Parou? Não, no meu. Parou, olha aqui. É a minha caneta. Ô, Magda, olha a postura. Presta atenção. Do Gustavo. Presta atenção no serviço que eu tô falando. O povo é eu que preciso de transporte. Ele tem moto, tem carro. Mas tu é de uma família nobre. New York, mora em cobertura. Ele vai para Nova York todo dia. Gustavo não. Eu que sou pobre. Eu vou para Nova York de verdade. Olha aqui, ó. É a minha caneta. São as canetas que eu uso, estão aqui na pasta, ó. Tem 2, 3, mas tudo assim, olha ó. Como ficaram as minhas mãos. Ela tem ao outro lado amarelo. E a pessoa não sabe pegar a caneta e ele fica assim na caneta. Sofri um bullying direto no programa. Assim na caneta? Eu achei que ele fosse fumante. Não, nunca foi. Mas a coisa errada. Tá explicado agora. E o pessoal de Uruguaiana não deu bola, porque atravessaram a fronteira e colocaram gasolina na Argentina, que é uma gasolina melhor que a nossa. Olha aqui, a Petrobras funciona assim, como se eu tivesse um poço artesiano e cobrasse caro dos meus familiares pela água que bebem. E justificasse, dizendo que tem um sócio estrangeiro, ao qual devo garantir lucro. Mas fiquem felizes porque a Petrobras é nossa. Só que não, diz a Bruna Venturini de Canoas. É verdade. É verdade, essa história de Petrobras, petróleo é nosso, a gente está vendo agora que é uma grande mentira. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Repassam gasolina a 1,60. Não é nada nosso do petróleo. Não é nada nosso. É do JP Morgan. É que a Petrobras virou caixa de político ladrão. Então eles se recusam a vender. E aí tem as corporações, que é o pessoal da Petrobras, sindicatos petroleiros, que não quer que venda. Porque se cair em mão de iniciativa privada, amigo, onde tem 10 trabalhando, vão ter 13 fazendo a mesma coisa. Porque a iniciativa privada, você sabe, né? Iniciativa privada você tem que trabalhar, mostrar serviço, né? Não tem aquele negócio de, tô dentro, E quem cuida não custo-benefício, meu amigo. Quem cuida não cuida do seu dinheiro mesmo. Então, a Petrobras, hoje, ela é dos acionistas, dos seus funcionários e dos políticos ladrões que se alimentam dela. De resto, a população está vendo aí o que é a Petrobras. Agora, a bem da verdade, diga-se uma coisa. Esse imposto que transforma o combustível de forma assustadora, ele não é da Petrobras, ele não vai para a Petrobras. É o governo federal. Porque se a Petrobras vendesse a gasolina com uma tributação compatível, seria outro papo. Aqui no Rio Grande do Sul é 12% diesel e 30% a gasolina. Tenta imaginar a gasolina, por exemplo, com uma carga tributária menor. O custo da gasolina, Ruxo, é de 47% do preço que ela é vendida na bomba. O resto é imposto federal, imposto estadual, remuneração do distribuidor, que é justa, remuneração do posto de gasolina, que é menor, justa. Que é a menor. Que é a menor. E é quem arca com os custos. Tu entrevistaste o presidente do sindicato. Sim, e é quem arca com os custos, que é funcionário, que é a luz, energia, o ponto, pagar o ponto, não sei o que. Então, assim... O risco de assalto. Eu sei que a gente tem que se afastar... A Petrobras tem responsabilidade? Tem, mas é o governo federal. O governo federal e os governos do estado também, né? Que chutaram o balde. Né? Eu sei que a gente tem que se afastar um pouquinho do fato gerador para começar a concluir, mas algumas coisas foram definitivas. Primeiro,
perdeu muito o governo Temer e sepultou-se definitivamente. Será que tinha alguma probabilidade ou alguma hipótese de ser candidato? Segundo, sepultou-se como ser um influenciador ou participante das decisões do partido dele ou da coligação dele na escolha de nomes. Ele está totalmente sepultado. Terceiro, o prejuízo só será mensurável daqui a alguns meses, o prejuízo econômico que esse ato irresponsável dele provocou na economia, porque os prejuízos de botar leite fora, e isso depois que nós voltarmos, demora 4 ou 5 dias para voltar uma economia ao normal. E esses prejuízos serão incomensuráveis para a gente ainda. Desgastou a imagem da Petrobras, desgastou a imagem do governo, tentou-se criar uma antipatia aos caminhoneiros e deu-se ao contrário. Se os caminhoneiros, Gustavo, surgir uma liderança que descobriram a força que eles têm, o que eles podem fazer com o país, e tu lembrou o que aconteceu com a Lende, a gente pode relembrar a história aqui, porque a gente lê o futuro também através da história, né? Eles descobriram que se surgir uma liderança, talvez a coisa fuja de controle. 26 dias lá no Chile e derrubaram a Lende. Que, sabe o que acontece, Magda? A discussão... a gente fala no diesel, mas não é só o diesel. O transporte, o frete urbano, as operações urbanas são em cima da gasolina. O governo nem toca no assunto gasolina. Olha a arrogância e a burrice. É uma mistura de arrogância com burrice. Eles não tocam no assunto gasolina. Sim, não tocam no assunto. E o transporte urbano, a movimentação urbana, a mobilidade urbana, é toda em cima da gasolina. Os ônibus diesel, tá? Mas... os carros, automóveis, carros de entrega. Pô, tinha um movimento agora à tarde na Fiergs lá, daquelas Fiorino, uma empresa de massas, não sei o quê, que tem 15 ou 20 Fiorino. Tudo é gasolina. As entregas a gasolina, os carros dos Correios a gasolina, é tudo gasolina. O governo nem fala em gasolina, só está falando em diesel. Aí sabe o que o presidente da Associação Brasileira, a ABECAN, disse? Isso aqui, ó, eles estão engambelando. Aí pegou aquele presidente de sindicato, pessoal da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, aqueles caras lá que trem não pega. Aqueles ali é fácil acertar, é só vem cá, tem um papinho aqui, vamos. Isso que o Gustavo... Esse é fácil acertar. Agora... Aliás, no Sul, www.sul.com.br, que você pode ter na plataforma que você quiser, depende de como você usa, é só baixar o aplicativo. Tem entre outras coisas, tem justamente essa notícia do presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, onde ele diz: não vamos encerrar o movimento tão cedo. Aí ele diz assim, ó... não acreditar que os milhares de profissionais que desde a última segunda-feira interditam parcialmente as estradas de quase todo o país voltem à normalidade nos próximos dias. Este final de semana vai ser para montarmos as estratégias que adotaremos a partir de segunda-feira. Na minha visão, não vamos encerrar o movimento tão cedo, declarou Fonseca a quem ele estava dando entrevista. A declaração de Lopes, que é a mesma pessoa, foi dada antes do pronunciamento do presidente Michel Temer, que anunciou ter acionado as forças de segurança para desbloquear estradas, enfim. Aí volta o sindicalista que diz: a barra está pesada, a revolta dos caminhoneiros está grande e ninguém está querendo sair da paralisação. De hoje para segunda-feira eu vou tentar uma manifestação para resolver o impasse, mas para isso eu vou ter que ter uma conversinha com o governo federal. Pois é. O governo federal não está achando que resolveu, que é assim. Tentou resolver na mentira, agora vai tentar resolver na força. Olha aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês o porquê do desespero dos caminhoneiros. Primeiro que caminhoneiro, esses caminhoneiros autônomos, não tem sindicato. Ele trabalha pelo nariz dele, ele está rodando e está ganhando. E para pagar a prestação do caminhão, né? Tem que pagar a prestação do caminhão. Olha aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. A média da puxada de um caminhão de eixo duplo para São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, em torno de R$3.000, R$3.200. Os tanques comportam aproximadamente 300 litros de diesel. Com o preço que está, um tanque dá aproximadamente R$1.000. Daqui a São Paulo são 2 tanques. Ou seja, R$2.000 para um frete, 3.200. Bom, aí tem 300 e trocentos pedágios também criados pelo glorioso governo federal, que é distribuído pelas concessionárias dos amigos dos políticos. Ou seja, ele gasta mais uns 100, 100 e tanto, R$200 só de pedágio. O motorista tem que comer,
tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar café da manhã e tem que dormir. Na cabine. Ou seja, ele gasta R$ 2.500 para receber 3.200. Sobra 600, 700 reais para ele cobrir desgaste do caminhão, prestação do caminhão, desgaste do pneu, eventualmente uma multa. Quanto é que custa um pneu de um caminhão? R$ 2.500. R$ 2.500. A recapagem do pneu desse é R$1.000. Pois é. Recapagem é R$1.000. Então, assim, ó, os caminhoneiros, não é só o preço do combustível, é a forma como o governo transformou a atividade laboral no país. É só ver. Porque o PT disse que ia parar o Brasil, o MST ia parar o Brasil, a CUT, o Lindeberg, a Gleisi, esse bando de gente ia parar o Brasil. Vitoriano. Ninguém parou. Quem parou foi quem trabalha, os caminhoneiros. Porque é importante para o país e quem move o país é quem trabalha. Portanto, preste atenção em que vocês Vitorino, um aspecto que eu achei fantástico nisso aí, que não teve cor partidária. Isso aí me deixou profundamente feliz. Tentaram chegar com umas bandeirinhas, os caras correram. Não, vermelhinho lá para faturar em cima. E aqui, nein, nicht. Como dizem os alemães, nada. Não queremos participação desses grupelhos. Foram que esses meninos disseram. Não, os arrivistas, que é o oportunista. E é quem não trabalha, né? Mas é evidente. É quem não trabalha. Quem anda de jatinho. Quem se beneficiou dessa meleca toda. Eu quero lembrar só que ontem nós recebemos um e-mail que tentou dar uma conotação política ao que estava acontecendo. E eu me resignei, manifestei na hora em cima do e-mail, para que nós não partidarizássemos um movimento que vem de baixo para cima. Não tem noção. Mandar um abraço pro Dario, o Rubem Afonso. Mas não paro de falar dos meus dedos aqui, eu não sei mais. Não, mas agora tu vai ter que lavar a mão. Eu não sei onde é que eu vou socar os meus dedos. Deixa a paciência, a gente já explicou. É que a audiência é rotativa, já tem pessoas que começaram a ver agora de o que houve. Segue com... Eu queria mandar um abraço pro Rubem Dario, nosso amigo argentino, que mora entre a Argentina e o Brasil. O Rubem Dario que está tentando trazer para o Brasil trens decentes para o Transurb. Mas e o que nós vamos fazer com aqueles que custaram uma fortuna e não funcionam? E que tem gente toda, tem um monte de gente envolvida nessa lista. O Ministério Público Federal está investigando. Ministério Público Federal. Alguém vai pagar. Pagaram 3 vezes mais do que custa um carro desses. Os trens espanhóis vagabundos que estão dando problema. Olha aqui, já que tu mandasse abraço para não sei quem, eu quero mandar um abração também para o Machado da Parceria Galdéria. Sei que ele assiste o nosso programa, ele gosta muito de mim, enfim. E também para o Luiz Antônio, a esposa dele, a Eva Terezinha. O Luiz Antônio é o comendador, ele recebeu uma comenda lá no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Quarta Região, onde eu estive até um pouco antes do programa hoje, trabalhando na posse de 3 novos desembargadores, né? A ratificação, a cerimônia era de ratificação de 3 novos desembargadores lá no TRT da 4ª Região. E aí, então, fica aqui os beijos para todo mundo, para eu não esquecer. Isso, mandar um abraço para a Val Alves, lá de Camaquã, que está fazendo aniversário hoje. Valzinha, um abraço, feliz aniversário. Eu não estou de aniversário. Não, eu só queria dar uma frase. Ontem eu falava do Maquiavel, né, que eu falava do Maquiavel. Tem outra frase do Maquiavel, porque eu estava dando uma lidinha lá no Príncipe, né? Ele diz, aos amigos, os favores, aos inimigos, os rigores da lei. É isso aí. Os rigores da lei. É um gênio esse homem. Eu não posso deixar de mandar os meus abraços. Mas aqui no Brasil é tudo diferente. Eu não posso deixar de mandar meus abraços. Primeiro, meus 2 tios queridos que aniversariaram ontem, e esse programa estava tão tenso que não consegui mandar um abraço. Dr. Jorge Raul Ruschel e Maria Íria Ruschel, 2 queridos irmãos do meu pai que não está mais conosco, que aniversariaram ontem. Aquele que me devolveu a imagem da Pampa na minha casa, que eu não estava pegando bem, seu Idacir Jacomelli e a sua esposa Jéssica, que nos assistem todos os dias. E por último, o brilhante zagueiro central, Luiz Maffei, na audiência sempre. Um abraço a esses amigos queridos aí. Ele anuncia as festas, os aniversários. Ele pensa que isso aqui é Messi. Mas ele não foi. Vocês não foram na missa ontem depois. Vocês não foram ao culto depois aqui do programa? Na OAB. Vocês foram ao culto? Nós tivemos num evento, e já um abraço a todos os meus parceiros de conselho da OAB, que ontem fizemos um jantar, e eu tive a oportunidade de levar o doutor Gustavo Vitor lá, que abrilhantou. Não, temos conselheiras também. Temos conselheiras também.
Tá, mas conte que foi... A senhora anunciou que havia uma programação já definida. A senhora quer nos derrubar ao vivo. Não, é verdade. Quer nos derrubar ao vivo. Eu só quero completar a informação que eu estava dando. Hoje foram ratificadas a ascensão dos 3 desembargadores. Janei Camargo Bina, Marcos Fagundes Salomão, que é da parente dos Fagundes, tá? E Manuel Cid Jardom, os Fagundes, que no encerramento da cerimônia cantaram o hino rio-grandense. E, para surpresa de todos que estavam presentes, e inclusive do desembargador Marcos Fagundes Salomão, eles cantaram o canto alegretense, porque o desembargador é do Alegrete. Olha que bacana. Então foi um momento muito especial, bem diferente. Mas sabe lá que o no verdadeiro TRT. hino do Rio Grande do Sul não é o hino oficial, né? O verdadeiro hino do Rio Grande do Sul é aquela belíssima música do Teixeirinha. Isso, é verdade. Então, qual é? Quem quiser sabe. Eu adoro isso. Olha para o céu azul e grita junto comigo. Viva o Rio Grande do Sul, saudoso Teixeirinha. Meu amigo. Esse fez o verdadeiro hino do estado do Rio Grande do Sul. Esse era meu amigo pessoal. Tu sabes que o Grêmio, invariavelmente, antes dos seus jogos, naquele período pré-jogo ali, reproduz essa música, Gustavo. Ela é linda. Esse é o verdadeiro hino do Rio Grande do Sul, né? Vitorino tem razão. Eu sou obrigado a concordar com o Vitorino. Um abraço pro Vitinho, que é o filho do Teixeirinha, que nos vê também. O Vitinho, meu amigo Vitor Matheus Teixeira Filho, Que Vitinho, também é um que é artista meu, da revista, né? isso, que é meu amigo, é um cantor que faz muito sucesso. E a cara do pai. Aquele ali não dá para negar, viu? Não dava para negar. Olha aqui, olha como as coisas acontecem quando a gente menos espera. Magda, acabei de te ouvir falar na tua mãe para o Chicão. Lembro bem da Dona Mariazinha, como era respeitosamente chamada por nós piás, em 1968. Era a mais linda do edifício Atlas, disse o Mário Costa. Aí ele completa dizendo que ele mora próximo ao Iguatemi, na parte mais humilde do bairro, ele diz. A síndica já comunicou risco de falta de gás nos próximos 3 dias. Ou seja, sem água quente, sem banho e sem comida no fogão. Beijos, diz ele para mim. Certo? Tu acha que ele está querendo pegar uma boia na minha casa? Eu acho que ele está se Mário, foi um prazer saber notícias suas. Recebemos uma crítica inteligente. Ele quer que a gente dê a solução para ele dentro do... Mas aí, qual é a solução depois de tudo que nós falamos? Eles querem mudar o Brasil com banho quente, com comidinha quentinha. Lógico. Não é assim. E os caminhoneiros no meio da rua com 5 graus de temperatura lutando pela cidadania. E Mário, olha aqui, talvez tu fique sem... É o Mário? Parou, mas esse é o Mário Costa, meu amigo. Vocês não mexem com o meu amigo Mário, tá? Esse é o meu Mário, não é o teu. Um abraço ao seu Mário, um abraço. O Mário da Livraria Nova Roma. Um abraço, Mário e o Carlinhos também. Vamos homenagear os Mários certos. Mas deixa eu contar uma coisa pro Mário. Mário, eu acho que a tua síndica esqueceu de abastecer, de pedir gás. E aí, por isso que vocês vão ficar sem banho. Não é só por causa dos caminhoneiros. Porque tu deve estar com uma carga só, uma carga vazia e uma já no final. Falhou a síndica. Quero cumprimentar o meu síndico, que hoje fui lá perguntar para ele como é que está a nova situação. Temos por 2 meses, Magda. Nós estamos garantidos lá. Né? 2 meses. Não, o pessoal tem que economizar. Olha, quem mora em edifício... Mas quer saber quem é que ficou prejudicado com essa greve? Foi transferida a audiência do depoimento do presidente Lula, que aconteceria segunda-feira, dia 28. Para identificar qual é o processo do sítio de Atibaia, imóvel que está registrado em nome de um amigo, do filho dele. E o depoimento do Cabral? Não, o depoimento do Cabral, a favor do Cabral também? Não. Esse é outro. Pode ser outro. O que eu estou dando aqui, eu peguei o nome das... Porque aí era o ex-presidente Lula e mais 12 pessoas. Eu peguei os 3 mais importantes. O Marcelo Odebrecht, que era o presidente da Odebrecht, o dono da Odebrecht, senhor Emílio Odebrecht, e o dono da OAS. Também vai depor junto com o Lula. Foi suspenso, tá? Sine dia, evidentemente, não havia condições de fazer transporte, de comunicação, nem nada. O ex-presidente Lula está preso desde o dia 7 de abril e seria a sua primeira saída desde essa data. Chicão Tofani. O grande acontecimento amanhã no planeta é a final da Champions League em Kiev, onde todo mundo está com os olhos para lá. De um lado, o Real Madrid, que é um habitué campeão desse torneio, já ganhou 10 vezes. O outro é o Liverpool, que no passado ganhou muito. Depois, quando mudou o formato da competição
e onde vinha antes sempre só o vencedor e o vencedor da etapa anterior, agora não, vem sempre 4 de cada país, alguns 3, outros 2, depende do ranking da UEFA, não ganhou mais nada. O jogo, Magda, vai ser decidido, ao meu ver, assim. De um lado, tu tem um grande protagonista, Cristiano Ronaldo, com os melhores coadjuvantes. E do outro, você tem um excelente protagonista, que é o Salah, com os médios coadjuvantes. Então, acho que o Real Madrid deve levar, porque o Real Madrid é muito difícil ganhar numa final do Real Madrid, por todo aquele entourage da camiseta, da história. O Real Madrid é uma instituição planetária do futebol. Se estivesse na Copa do Mundo, seria o favorito para ganhar a Copa, embora o Liverpool mereça a sua chance. Eu vou torcer pelo Liverpool, né? Torcer pelo Liverpool, porque o outro já ganhou tanto, né? O Liverpool, nesse aí é o pequeno, embora o Liverpool é o time mais rico do mundo, mas entre os dois ele é o menor. Tem razão. Eu vou torcer pelos ingleses, né? Liverpool, aquela cidade tão... E a rodada, só para confirmar, a rodada do Campeonato Brasileiro foi mantida. O Grêmio viajou a Fortaleza, já está lá, por sinal, né? E houve uma tentativa, o Sport Recife tentou articular um movimento para suspender a rodada, não logrou êxito pelos compromissos, os contratos assinados. Então, a rodada do Brasileirão acontecerá na sua totalidade, Magda. Bom, eu vou pedir assim, uns minutos para vocês para eu tentar ler pelo menos uns 10% dos e-mails. Prezada, querida inteligente bancada, lembram já no ano passado eu me preocupava com atitudes do Padilha. Agora temo o Temer. Que dupla perigosa. PT, Padilha e Temer. Mas não somos tolos. Espero que a máscara caia e vão para a cadeia. Meia dúzia de bandidos responsáveis pelo povo brasileiro. Isso é muito triste. A nossa Lady Alzira Levis Döber, que está sempre ligada aqui no nosso programa. Já a Verônica diz o seguinte: quero elogiar a bancada, em especial os comentários feitos pelo Marne e pelo Vitorino sobre essa greve. De uma coisa tenho certeza, nós telespectadores de vocês não cometeremos a gafe de votar sem pensar. Mas surgiu uma dúvida aqui em casa e minha mãe também, muito fã de vocês, quer saber de maneira clara a diferença entre voto nulo e voto branco. Um abraço a todos da bancada, meu e da minha mãe Solange, Verônica Beninca de Canoas. Aí ela vai dizer assim, a partir daqui não precisa ler no ar, agora eu vou ler o que ela escreveu. Voto branco e voto nulo. Quem vai explicar? Ninguém? Eu? O voto em branco, ele é computado como parte integrante do coeficiente. Ou seja, ele soma no coeficiente. Ele soma no coeficiente na hora da divisão. Ele não soma para partido nenhum. Ele é voto branco. Ele soma no coeficiente. Ou seja, se você tem uma proporção estabelecida sobre 80 mil votos, se tem 10 mil votos em branco, o coeficiente passa a ser sobre 90 mil votos. Ele conta no coeficiente exclusivamente. Ele não é para A, para B ou para C. Mas por uma questão matemática, ele acaba beneficiando sempre o partido que tem mais votos. Esse é o voto branco. O voto nulo, ele não é computado, ele não existe no universo eleitoral. Ou seja, se tiver 80 mil votos válidos e 15 mil votos nulos, continuam valendo os 80 mil votos. Os votos nulos não entram no cálculo. E o branco é aquele que acaba beneficiando o que está na frente. Não. Teoricamente ele beneficia, porque ele faz o coeficiente e beneficia quem tem mais votos. Coeficiente é na proporcional, que é para deputados, deputados estaduais e federais. Né? Na majoritária é quem fizer mais votos, né? Ontem até eu sonhei essa madrugada com a senhora, minha mãe, né? Se queixou, poxa, aquele teu amigo do seu lado ontem ficou me agredindo e tal, né? Me revoltei com isso. Todo mundo se revoltou. Revoltei, mano. Eu sou solidário a uma senhora. Eu sou solidário a uma senhora que durante 9 meses cultiva a esperança de colocar um ser nesta face da terra. Isso que é o abominável homem das neves. O ser que... Como é que é? Abominável Homem das Neves. Snowman. Tem Olha o título aqui, americano. Olá, boa noite. Snowman. Nós, brasileiros, estamos bem acompanhados. Quando não é o político para nos roubar e dar golpes, é o exército, que nos suga com altos salários e aposentadorias para eles e familiares. E, além disso, também nos dá golpe e serve para nos intimidar. Pobres de nós brasileiros, pois não temos a consciência que só venceremos toda essa desgraça que é o Brasil com
União, Marcelo Denilson. Não tem procuração e até sou um dos que mais não defendo intervenção e defendo o regime democrático, mas o Exército ele só aparece quando chamado e para garantir a ordem. Como eu acho que é a função constitucional dele, né? Então não quero fazer crítica ao Exército aí nesse... Não. Pessoal, eu queria falar ao Chicão que o povo não está passando fome, é exagero dele. Tem que protestar, chega de passividade, o povo tem que sair para a rua e apoiar os caminhoneiros. Estou aqui ligada, beijos ao Vitorino, só para ti, Vitorino. Maria Mas o Chicão Ieda. sempre fala isso, que o povo tem que ir para a rua, que o povo tem que se revoltar. Mas agora ele Só tá que eu falando... acho que tem que ter um limite a greve dos caminhoneiros. Senão o país vai pro caos, eles não vão ceder em Brasília, eles não vão largar aquelas molezas e as benesses todas. E o povo vai ficar quebrando a cara, só isso. Bom, agora vem o nosso querido telespectador Carlos Pereira. Não é possível que alguém apoie uma paralisação que coloca de refém toda a população. Não acredito no que estou ouvindo neste programa. Reivindicar é uma coisa, criar o caos é outra. Passaram dos limites. Só para ter atendido os reclames de uma categoria, o povo brasileiro não merece passar por isso. Não sei por que a brigada ainda não acabou com o bloqueio na frente da Refap de Canoas e garantiu a saída de caminhões para abastecer os postos para a população. Carlos Pereira, nosso telespectador. Esse deve ser um dos que reclama que a coisa está ruim, Quando alguém faz alguma coisa, ele escreve um troço desse. Bom, hoje é dia de o Vitorino achar quem vai ser o contemplado aqui no nosso negocinho? No WhatsApp. Então, quem vai ser contemplado com o voucher no valor de R$70 que nós vamos oferecer para os nossos telespectadores que se comunicam conosco pelo telefone 999-777-001. É isso que sabe? 999-777-001. A Magda gostou da nova divisão do trinômio. 999-777-001. 3 aqui, ó. O pessoal do não pode confunde. até redigitar lá, ó. 999.777. Nós podíamos arrumar a grafia do nosso aqui. Aí seria legal. Bom, então, voltando ao que eu dizia antes de ser interrompida, de tal sorte, Cruelmente. o azar, nós vamos agora contemplar um telespectador que se comunica conosco através do WhatsApp com um voucher no valor de R$70. A frase é a seguinte: para um bom almoço, happy hour ou jantar, o endereço certo é o chalé da Praça 15. Ponto. No almoço. Como é que eu disse? Já me esqueci. Para um bom almoço, eu tô brincando. Para um bom almoço. Pô, mas sempre tem um retardado happy hour pra cá. ou jantar, o endereço certo é o chalé da Praça 15. Vai ajudar o happy hour, o rap como Dona é que se escreve aí, Dona Magda? Para ajudar? Não, sem ajuda. Sem ajuda. Eu quero indicar um livro que eu acho fantástico, uma obra-prima, de Honoré de Balzac. Esse livrinho aqui que vocês estão vendo, Honoré de Balzac, autor da Comédia Humana, que é um dos maiores clássicos da literatura mundial, da literatura francesa. Esse aqui é o famoso A Mulher de 30. Mas eu acho o Balzac o cara mais defasado que tem. Ele dizia que a mulher de 30 é velha. Hoje a mulher de 30 é uma guriazinha. Mas ele escreveu isso há quase 200 anos. Por isso que ele ficou defasado. Mas não interessa. Isso é uma obra-prima da literatura francesa. Meu Deus, perdoai a ignorância das pessoas. Desculpa. Esse livro, esse aqui é um texto integral, né, com essa bonita moça de olhos azuis, essa francesinha linda que colocaram aqui. Eu recomendo para vocês, é um livro de fácil leitura e vocês vão admirar esse cidadão chamado Honoré de Balzac, que morreu totalmente endividado. Ele passava a noite inteira escrevendo para poder pagar as contas. Então o autor ficava esperando na porta. Ele a noite nem entregando, né? Ele ia entregando texto, mas o senhor está devendo, mas eu não aguento mais escrever. Essa é verdade, morreu endividado. Mas foi. Ao contrário do Vitorino. O Vitorino vai morrer rico e o Russo me confidenciou no making off que ele vai dilapidar toda a fortuna dele, só vai sobrar o dinheiro pro caixão. Não vai sobrar nada. Menos não, porque era só o teu caixão nós vamos ter que pagar, né? Vamos ter que dar uma força, né? Se o teu vai cotas. E o teu vai ser caro, porque tu é grande. Tem que fazer um tamanho especial.
Tá brigando comigo? Eu nem sabia. Eu que tava quieto aqui. É um pratinho pra língua. O Balzac, eu sei porque que ele morreu quebradinho. Se as de 30 já eram velhas pra ele, mas esse cara gastava com as gatinhas. As ideias estavam tomando isso. Era o maior tomatoma do Balzac. Vocês chegaram no aperfeiçoamento. O segredo do Balzac. A biografia do Balzac. A comédia humana é um dos maiores clássicos, porque trata da sociedade francesa, da sociedade parisiense. Vocês sabem que Paris, aquele país é simplesmente maravilhoso. Tanto é que o senhor Carlos Lacerda, quando houve a Revolução de 1964, o governo militar, que ele apoiou, e depois foi caçado, pediu a ele que ele fosse explicar para os jornais internacionais, que ele fosse a Paris dar uma palestra explicando como é que foi a Revolução Francesa. Aí os repórteres franceses, sempre com aquele jeito todo, mas o senhor governador, o senhor Lacerda, como é que o senhor explica que nessa revolução não tenha corrido sangue no Brasil? Aí ele responde com aquela sua timidez, dizendo o seguinte: as revoluções no Brasil são como os casamentos franceses. Tá, qual é a explicação? Que nenhuma moça era virgem lá. Tá, mas foi isso que ele disse. Hoje é raríssimo. Mas isso naquela época, em 1965. Sabe que a história se repete, né? Então, mas como é que o cara diz uma bobagem dessa e ainda anotam pra história? Mas está na história. É a história dele. Pô, a história do seu Carlos O cara tem muito marketing, Vitor. É, puro marketing. Imagina. O Balzac quebrou por causa disso. O Balzac quebrou porque se tentava muito Muita gatinha, muita gatinha. 30 anos era velho, imagina se bancava. Mas eu falei do Carlos Lacerda. Não. Parece um mercadinho, eu estou falando do Carlos Lacerda, não tem nada a ver com o Balzac, eu estou falando ele quebrou uma relação. Mas acontece. Marley, minha solidariedade. Presta atenção. A bancada não presta atenção. Muito obrigada. E depois querem concluir sobre a notícia anterior a que tu Eu xingo a minha mãe. Você nunca dá razão pra nós. Escuta, não tem a resposta disso. Eu tô tentando parar o troço aqui, porque tá entrando uma atrás do O outro. troço, não é só do advogado. É mais 2 minutos de programa, a Magda vai tirar aquilo ali do Gustavo Vitorino de novo. Não, Gustavo Vitorino, sempre Devia passar por roxo Por isso que aqui. tu dá? Não, eu não sei mexer naquilo ali. Tu não sabe mexer? Tu é um homem tu eletrônico. não pode mexer naquilo ali, tu vai deixar tudo amarelo. Você tá sempre amarelo. E eu porque não enxergo. O Marne não enxerga. Não Olha, enxergo tô mesmo. muito bem Não arranjado. Eu não enxergo. Agora, o senhor está com relógio hoje, que eu fiquei com ciúme do seu relógio. Eu? O seu relógio que o Eu senhor tô mostrou usando aí. diesel overhaul, mas que é como o é que esse diesel negócio ouro rosé. Gustavo Vitorino, só um pouquinho. Não, Gustavo eu interrompi o Wi-Fi pra parar. Magda, Não, tem tu que faz tirar assim, isso dele, Gustavo. Magda. Tem que tirar Vai isso bem lá dele. pra baixo e clica num, Gustavo. Não tem como Gustavo não parar. sabe mexer. Eu vou Ele clicar é no primeiro. analógico. Tá, clica no... Magda, tem que tirar isso aí dele. Ai, Não dá, ele vai explodir isso aí. Ou o negócio fica parado ali, entrega... O Gustavo sabe o que é? Qual é? Ele ir amanhã no chalé, ele pegar aquele monte de salada, feijoada, se tudo bem, dar autógrafo. Tá, eu quero fazer uma tudo pergunta bem. pra vocês que eu não entendi até Paga agora. a conta depois? Não, conta não, ele não paga nada. Ele conta muita história, Ele é mas... convidado juntamente comigo, o Edemir Simonetti. E nós o somos Russo as e grandes eu, que estrelas. hoje- Não, nós não Ele- fomos. Tu viu que de novo não nos convidou? Presta Mas o atenção, Russo eu gosto de ir na novo. casa do Mocotó, lá na Zona Norte. Presta Mas bem que ele atenção, faz, tu gosta de excelente Mocotó. Mas Bom, Não, não, Mocotó é podia maravilhoso. gostar, podia gostar. Mas não é o caso. Não é Tá. o caso. Não, deixa eu te dizer o seguinte, o Simonetti Eu adoro me ligou Mocotó. hoje, eu falei com o Simonetti hoje, e o Simonetti me disse que nós somos convidados, sim, para feijoada, que ele está nos esperando. Eu quero que vocês... Tu vai me- ir? Amanhã não. Tu vai onde? Não te interessa. Capacidade zero nessa Não, bancada não sei aqui. se vou, pode até ser que eu vá, não sei, mas vai depender de umas coisas que eu tenho que fazer antes. Olha aí, Vitor. Olha aqui, ó. Que erro da CBF que quase prejudicou o Grêmio. Hoje eu li essa manchete. Essa manchete é velha? Eu tô atrasada? Mas não era velha, era uma manchete de hoje. Mas eu passei os olhos assim, eu digo, vou perguntar para os guris, sabem tudo. eu não tô sabendo. Ah, vocês me enganaram. Então, achei que eu vocês quero sabiam. fazer uma homenagem. Fake news. Antes que eu esqueça, eu quero fazer uma homenagem àquele que hoje é a grande figura desse país, o Tite, seu Adenor Bach, que está de aniversário hoje, completando 57 anos.
Tite, o Brasil está confiando no seu taco, nós estamos confiando no seu taco como gestor, como homem que conhece futebol, como homem que se preparou e que não é arrogante, que nós vamos ganhar, não, está indo com calma, eu acho correto. Parabéns. Parabéns, Tite, pelo seu aniversário, o nosso abraço e que você seja feliz, porque você sendo feliz, a gente vai ser um pouco, pelo menos nessa parafunda toda, nós vamos ser um pouquinho felizes. Vai terminar, Magda, eu tenho trazido, vou trazer uma notícia aqui. Tá aqui. Peraí. Ele ficou até agora podendo dar primeiro notícia. Vamos ao silêncio, a frase. Olha aqui, vê se está certo. Para um bom almoço, happy hour ou jantar, o endereço certo é o chalé da Praça 15. Bingo! Quem fez? É uma menina de nome Brenda Letícia Luiz Garcias. Tá, me dá aqui que eu preciso copiar isso aqui a enquanto identidade o dela Ruschel aqui, fala. Por favor. Pela foto é uma menina. Parabéns. Obrigada, Letícia. Eu procurei bem, porque foi a primeira que entrou. Tem que ser. É assim que tem que ser. Isso aí. Magda, eu estou sempre trazendo algumas condenações aqui, porque eu digo que é uma resposta à sociedade e temos trazido também o tema da pedofilia muito reiteradamente. Eu peço desculpas de antemão àqueles que se incomodam com o assunto, mas é para propositadamente, para que isso esteja presente porque é mais um caso que a criança reclamava para os pais e os pais não acreditavam. É um ator do interior de São Paulo lá, que pegou, graças a Deus, 95 anos de cadeia. Espero que ele por lá fique muito tempo segregado. E a Polícia Federal descobrindo mais de 30 mil vídeos na casa dele, entre fotos e vídeos. E a investigação começou, a operação chega-se, Operação Glasnost. Minha pronúncia pode não estar... Glasnost. Isso, é uma coisa russa. Começou através da investigação de um site russo e aí pegaram brasileiros que participavam e alimentavam esse site. Esse tarado condenado aí, ele violentava crianças, em sendo essa de 3 anos, com um caso mais emotivo de que essa criança reclamava para os pais e os pais não lhe davam crédito. Felizmente está condenado, insisto, 95 anos de prisão. Pegando carona no teu assunto, está estourando nos Estados Unidos um escândalo que nunca teve em Hollywood. Morgan Freeman. Harvey Weinstein, que é o maior produtor lá, com assédio sexual, abuso, estupro. Preso. Woody Allen está envolvido também, estão pegando... Mas o Woody Allen, desde quando ele... que ele gostava... Exatamente. Agora vem assédio, não é? Assédio, outra coisa. Alguma coisa não cheira bem. Mas o assédio fica bem perto. Mas o Morgan Freeman pediu desculpa para as mulheres, então é porque é verdade. Tá, mas aí depois de fazer desculpa... mas o Gustavo Vitorino agora, o que leva, Magda, você que é uma mulher, jornalista, uma mulher bonita, que conhece as coisas das pessoas, o que leva uma pessoa tão famosa, tão rica, forçar a outra, um ato sexual? Isso é uma coisa tão normal. Eles ficam... Mas por que assediar? Porque, amigo, esse negócio tá cheirando mal. Tá me cheirando mal. Não tá legal isso aí, não. Lembra do José Maier? Lembra do José Maier? E tu viu a história como é que era? Olha, limaram ele destruíram ele nos Estados Unidos. E aí, mas igual. Lá não é muito diferente, velho. Lá não é muito diferente. Pode ver que é tudo pessoas famosas, pessoas isso, pessoas aquilo. Assédio. O americano é muito hipócrita. Você sabia que na Califórnia prostituição é crime? E você sabe onde fica localizado o maior centro de produção pornográfica do mundo? Na Califórnia. Ok. Deixa eu falar com a Brenda Letícia Luiz Garcias. A Brenda foi a pessoa que acertou a frase, né? Que nós falamos aqui do chalé da Praça 15. Então, Brenda, a partir deste sábado, você tem 30 dias para desfrutar do seu voucher no valor de R$70 lá no chalé da Praça 15. Pode ser no almoço, no happy hour ou à noite. A hora que você achar melhor, a hora que você escolher, porque lá é sempre agradável. O lugar é agradável, você pode sentar lá fora, pode sentar lá dentro, tem um ar-condicionado. Enfim, é um lugar excepcional, com uma qualidade gastronômica também excepcional. E lá você toma a maravilhosa da Devassa, Magda, né? O Ruschel está dando um exemplo para a população. O Ruschel, que é um brilhante advogado, ele vai trabalhar de moto. Ele vem para cá no frio, de moto. Tá doente também. Enquanto o Vitorino vem num mega carro enorme. Passa em frente à minha casa e não me dá uma carona. 10 lá dentro. Passa em frente à minha casa. Você viu a moto dele?
O quê? Custa mais caro que o teu carro. Custa mais caro que o meu carro. É verdade. Mas ele não está falando em dinheiro. Não tá falando de dinheiro, tá falando em estilo. Não, tu começou falando em dinheiro e agora tu te quebrou, eu tentei te defender. Eu tô falando em frio. Mas não deu. E eu tô falando em tentei. frio. Só quem sabe, quer dizer, ou seja, quando os integrantes andou de moto já hoje falam sabe que eu cada cheguei- um Vocês têm que assunto, combinar na hora da sacanagem. Dona Magda. O dinheiro. atenção, o mundo cala quando Mário Barcelos Muito fala. obrigado. Vamos fazer uma Mundo cala fofoca. quando o Mário Barcelos fala, Muito olha obrigado. que maravilha. Não, é uma fofoca jurídica. Fofoca jurídica. A segunda Câmara Civil do Rio confirmou a sentença que condenou a Xuxa Promoções a apresentar a seu ex-sócio, o empresário Luiz Cláudio Moreira, contratos e documentos de gestão da empresa Gestor por 14 anos dos negócios da apresentadora. Ele cobra da empresa 1 milhão e 10% da receita de contratos. Sabe o que aconteceu? Ela não entregou para um advogado quando assinou o contrato, um advogado dela, alguém de confiança para analisar. Entregue para o segundo. O primeiro fez, o segundo você entrega para o outro. Meu amigo, dá uma olhadinha aqui, o senhor que é jurídico, que conhece bem os caminhos e tal. Porque hoje no direito, me parece, eu tenho um amigo que é professor de direito societário, o Sérgio, o doutor Sérgio, que sempre me diz o seguinte: as pessoas não dão bola. Vai fazer uma sociedade 50 por 50 para cada lado. É o maior erro da vida, não manda ninguém, então dá briga, não dá certo. Então, quando você for compor uma sociedade, fale com um advogado especialista em direito societário e peça para outro dar uma olhada. Estou errado ou estou certo? O Gustavo, quando fez sociedade comigo, disse que o legal era ele ter 51 e eu 49. Então já é. Eu acreditei, que Mário. envolve a Magda. Eu recebi um telefonema de Camboriú hoje do meu querido amigo, dos meus melhores amigos e amigo da Magda, José Eduardo Alvarez, Dudu Alvarez, na véspera do feriado, vai abrir o camarote Moé Chandon na UDS e homenagear a Magda. Ana, fico muito honrada, mas ele vai me convidar, não outra coisa, eu não sou mulher de receber recado dos outros. Ele mandou te dar o convite em público, só que ele é um cara muito sério. É legal o Mas ele convite em conseguiu público, mas ele voltar de haverá onde de ele fazer o estava? convite Não, diretamente. ele está tenho voltando certeza. esse final de semana de Sim, Camboriú. mas com que combustível? Mas ele volta de ônibus, de avião, carona. Não tem nada ele disso. Consegue. Mas ele foi de carro, né, pra lá? Foi de carro, um Rolls Royce. Inclusive, Mário, o único Rolls Royce do mundo que participou de um filme do James Bond aqui em Porto Alegre, no Brasil, que chamava-se Moonraker. O foguete da morte, que tem aquele cara que dá uma mordida com os dentes, Vitorino, te lembra no Pão de Açúcar. Aquele Rolls Royce que o James Bond sai do aeroporto e depois é uma modelo no MPLAFRA atrás, o Dudu comprou da Embaixada Inglesa em São Paulo. Ah, que legal. Tá É com esse que ele reformando tá lá. lá. Ele estava no Uruguai agora. E depois foi pra lá pra Eu reformar. vi a netinha dele, tá coisa mais querida. A Nicéia, Uma né? coisa mais querida. Mário Barcelos. O Rolls Royce do Getúlio funciona até hoje. Tá com quem? Está lá em Brasília, funciona até hoje. Mas não tem nenhum proprietário? Não, acho que o governo federal, né, que é proprietário, né, eles fazem aqueles passeios, eu acho que a Dilma andou nele ali quando se elegeu presidente naquela eleição muito boa, a última eleição. Bom, os aniversariantes são pouquíssimos hoje. O Cada Daniel, vez menor, né? o Daniel Passarella, o treinador de futebol argentino, foi campeão do mundo em 78, foi capitão. O Passarella, ele é meio maldito na Argentina pelo seguinte, porque ele não leva jogador de cabelo comprido. Então, os melhores jogadores da Argentina na época eram o Batistuta, Canidia e o Redondo. E a Copa de 98, o Passarella não levou e a Argentina perdeu. A de 98, é verdade. Aliás, a próxima fase da Copa Libertadores da América parece que virou um torneio Brasil-Argentina, né? Sobra. Todos os 6 brasileiros classificaram e os 6 argentinos também. Depois é um time da Colômbia, um time do Paraguai e o Colo-Colo do Chile. Olha, eu só tenho aqui outro aniversariante, que é Anne Ratch, que é uma atriz americana, que nasceu em 1969, está completando 49 anos no dia de hoje, que fez um filme com Harrison Ford chamado 7 Dias e 6 Noites. É uma história de um conhecido. Um avião cai na ilha. Isso. É uma loirinha bonitinha, etc. Loirinha bonitinha, uma loira bonita. Loirinha bonitinha. As loiras vão ficar bravas com você. É que ela é Esse jeito de falar. É minhonzinha, né? O Gustavo Vitorino. Tampinha, Vitorino. Uma loira baixa agora. Vamos respeitar mais as mulheres dessa bancada, Marcos. Eu acho um desaforo isso. Eu acho um A desaforo. tampinha. É ele que falou.
Ele é muito grande, né? Quer dizer, ele é grande pros lados, né? Mas pra cima, Ele é por metro cúbico, né? Na frente também. Não sabe. Há controvérsias. Olha aqui, ó. Olha o que a patroa disse, ó. Quem muito canta, ó. Aqui, ó. Não é de nada, ó. Eu já... Pouco encanta. Aqui, ó. Deixa eu... Eu tenho conversado com algumas pessoas. Informação privilegiada, Magda. Informação privilegiada, Magda. Exatamente. Que é isso? Pessoas que não foram privilegiadas na tua companhia. Que foram uma desprivilegiada. Eu vou fazer com ele o que ele faz conosco, tu vai ver. Derrubaram meu amigo Se enganaram pra caramba. Eu já te disse, sai menos com ele, sai menos, já te falei. Bota o Renato Aragão. É só em horário comercial. O microfone O Renato Aragão, o cara aqui há 6 meses, tu de playboy vai virar playback. Quero deixar claro que a minha sociedade, Gustavo, é em horário comercial. Mas repare um pouquinho. Tu tem medo do... O Chicão Tofani diz que tu despacha do Nova York 72. Do Nova York 72. Nova York não abre de manhã. Não abre de manhã. O Ori mandou botar uma mesa pra ele. Tem uma mesa, um garçom, Deixa eu te perguntar tudo. uma coisa, tu tem cartão VIP como ele? Não Eu também tenho, não tenho. Isso não que o Ori tenho. disse que é meu amigo. Eu também não tenho. O Ori também disse que não vai mandar fazer nada. Ele vai providenciar aquele embaixador. Horizonte Vezon, um dos empresários mais bem-sucedidos, a exemplo do nosso querido João Varese aqui. Um abraço. O cara ganha cartão VIP, tu quer o quê? Que ele vai xingar o cara? Magda, eu queria dar uma notícia sobre a Venezuela. Não, agora é sério. Agora, quando o Mar me fala... A bancada se cala. A bancada se cala. Eu não entendo qual é a fixação do senhor Tu Vitorino em me também agredir. fala, vai, aproveita que ele... O presidente, o senhor Maduro tomou posse de novo, fez o juramento como presidente, né? Levantou a mãozinha, eu juro proteger a Constituição da República Bolivariana de Venezuela e tal, aquelas prosódias todas e aqueles, né? Aquela logorreia que ele sempre faz. Bom, aí ele explicou que ele não é o culpado da crise. Aí comecei a rir, estava lendo a notícia, mas como, né? Não me culpem pela crise. É uma simplificação estúpida pensar que esse problema é devido a mim, né? É um problema de todo o país. Não, o problema de todo o país é ter ele como presidente. É verdade. Ele é o maior problema. Ele que é o grande problema. Essa figura ignominiosa, né? Quer dizer, a própria ignomínia. Esse cidadão não tem a mínima condição de ser presidente em nenhum lugar. Não é porque ele era caminhoneiro, nada disso, mas é porque ele não sabe dirigir o país. Pode dirigir muito bem um caminhão. Ele seguiu os passos do Hugo Chávez. Não seguiu os passos do Hugo Chávez. O Chávez era um líder bolivariano dentro do pensamento dele, política errada, etc., de fazer o Estado único, né? O pensamento comunista, né? O pensamento comunista em que o Estado é dono de tudo e que os cidadãos são apenas acumpliciados, são aqueles que recebem aquelas migalhas, né? Esse é o erro do Estado socialista proposto dessa forma. E é o que querem fazer com o Brasil, ainda não desistiram. Não pensa que essa gente desiste fácil, não. E olha, o pensamento não é só da esquerda assumida, é da esquerda encabulada, envergonhada. É só dar uma olhadinha o que fazem em Brasília com os recursos públicos, para onde são direcionados. Eu passei o programa todo chocado, tentando não demonstrar, porque a informação que a Magda deu na abertura do programa... Pedro Parente. E eu estou procurando mais coisa aqui. A sociedade do Pedro Parente. E eles têm uma oportunidade num apartamento. A importância que ele está dando para os royalties, para os amigos dele, coisa e tal, Se tivesse algum pingo de vergonha na cara em Brasília, alguém, esse cara já tinha levado um pé na bunda há muito tempo. Se fosse ele, já tinha, sabe Leão da Montanha? Ó, saída pela esquerda. Saída pela esquerda, Magda. Eu quero saber o seguinte, a lista de... Posso dar informação? Eu também quero dar sobre o Pedro Parente? Não. Vai dar um pé no Pedro Parente? Não, então presta atenção, porque eu vou dar uma informação. Lista de suplentes para a Copa do Mundo tem 3 jogadores do Grêmio. Isso é importante. Essa notícia é importante. Não. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. É um segredo de 7 chaves. Ai, que eu não sabia. Ninguém sabe. A imprensa não teve acesso a isso. Não dá para falar todo mundo junto. É uma favela daqui para lá, eu já não sei. E aqui é uma criação de urubu, porque tá tudo preto aqui. E lá também é urubu, tá tudo preto lá Mas também. lá não é tudo preto. Vamos lá. Essa lista aí. Magda, vamos dar a lista primeiro. O que importa ali, saiu a lista dos 35 que a CBF vai mandar para a FIFA, né? Lógico que nós sabemos que irão 23, mas numa lesão poderão ser chamados esses jogadores. E a notícia, ela passa a ser notícia à medida em que tem 3 jogadores do Grêmio que estão na lista. Uma surpresa,
negativa e uma surpresa positiva. A surpresa negativa, o goleiro Marcelo Groy, que muitos queriam, inclusive, convocado entre os 23, não consta nem entre os 35. Isso é um absurdo. E, ao mesmo tempo, o Maicon, que não foi cogitado em lista alguma, está na lista dos 35. Então, o Grêmio teve mais 3 jogadores nesta lista de 35, que é o Arthur, que não é surpresa, o Luan, que não é surpresa, e o Maicon, que é a grande surpresa. E os outros, dona Magda? Tá, os outros são o Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique. Dedé, zagueiro também do Cruzeiro, Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, Alexandro, lateral esquerdo da Juventus. Aí, Arthur, Maicon, Rodriguinho, meia do Corinthians, Juliano, meia do Fenerbahçe. Turquia. Lucas Paquetá, meia do Flamengo e Dudu, atacante do Palmeiras. Previsível, os melhores do Brasil. Aí teve cavadinha. Não, mas melhores aí. Teve cavadinha. Agora, um do Flamengo. O do Flamengo, a valorização. O cara tá jogando bem. Teve cavadinha, mas olha aqui, ó, vou falar uma coisa pra vocês. O Marcelo Groy é o melhor goleiro de melhor que o Alisson, corpo a corpo. Olha o que ele já salvou, hein? É muito difícil fazer gol no Marcelo Groy, do corpo a corpo. Aquele com o atacante. Verdade, ele cresce na frente do atacante, que nem o Neuer. É o melhor goleiro da América Latina nesse fundamento. Presta atenção, não vamos dizer assim, o Vitorino disse que é melhor. Não, nesse quesito. É o cara que não deixa passar. É difícil fazer gol a queima-roupa. Pô, ele fez uma defesa no Libertadores da América. Ele fecha um gol, literalmente. Pra mim foi a defesa do ano. Me ajudem uma coisa, ele nunca foi chamado para ser. Foi algumas vezes, pelo próprio Tite. Ele jogou, né? Não, jogou sim. Eu perguntei se era gremista, você me xingou aqui. O que te interessa? Vai cuidar da tua... Mas tu tá muito afetado também, né? E cadê o Tuchê? O Tuchê, então, vai para o Gustavo não é comentarista esportivo, por que ele não revela o clube? Eu sou colorado. Eu revelo o clube que eu joguei na minha juventude, São José da Zona Norte. E, aliás, foi um belo volante de passagem. Mas faz tempo que eu comento essa tá bom. São José tá bom. Volante foi bom, hein? E digo mais pra vocês, aprendi com um dos grandes volantes do futebol gaúcho que nunca foi suficientemente valorizado. O Vasquez era um volante do São José. Um grande jogador, Grêmio e Inter nunca souberam aproveitar. Tu sabe que... Eu gostava de ver o Vasquez jogar. Segunda-feira eu vou trazer um lenço e eu vou trancar tuas mãos, quero ver como é que tu vai falar. Porque tu passa o tempo inteiro assim. Sim, não vai. Eu falo com a língua, Magda. Não, mas não parece. Parece com as mãos. Tu tá sempre assim, ó. É a ascendência italiana dele. Mas assim é feio. Eu também tenho, mas eu falo assim e tal. Tu sabe que uma vez uma telespectadora disse assim... Italiano que se preza precisa 4 metros quadrados para falar. Presta atenção. Eu quebrei um braço e tinha uma telespectadora que me adorava. E ela disse... Pena que essa mulher não quebrou os 2 braços, porque aí ela calava a boca. Que legal. Também achei. Eu disse, eu gosto da senhora também. A sua mãe vai bem. Foi muito gentil. Foi muito gentil. Ônibus não vão circular no domingo em Porto Alegre. Isso é um outro problema que nós vamos ter. Eles vão circular no sábado, naquele horário de sábado mesmo, que tem menos carros, enfim. Mas eles não vão, e tem gente que trabalha ainda no sábado, né? Mas não vão circular no domingo para garantir ônibus na segunda-feira. A coisa tá preta mesmo, de qualquer forma. Tá preta. Tá preta mesmo. Não tá nada bom. Nada tá, e se a greve se prolongar até o outro final de semana? Bom, aí a gente vai ver, porque agora é um dia depois do outro esse negócio. Não dá pra gente... Hoje em dia nós não podemos dizer, se é a segunda, eu vou fazer não sei o que. Você queria que a Valgada tem que entrar na festa aquele dia. Vai indo. Não vai ter grande coisa também. Mário Barcelos. A Samsung foi condenada a pagar 533 milhões de dólares à Apple por copiar o design do iPhone. Olha que coisa fantástica. Um tribunal federal ordenou a Samsung pagar essa quantia, né, em uma disputa de patente que remonta a 7 anos atrás. Quer dizer, eles copiaram o mesmo modelo, o mesmo esquema e lançaram esse modelo como o nome de Samsung, mas era o mesmo modelo da Apple. O caso voltou ao tribunal após uma decisão da
Suprema Corte de revisar uma indenização prévia de 400 milhões de dólares, vão pagar mais 5 milhões de dólares, mais não sei quantos milhões de dólares, e a Samsung que quis acabar com a pendência, com a demanda, colocando 28 milhões de dólares na mão da Apple. A Apple, claro que não aceitou, de 533 para 28. Dos americanos e dos coreanos. Pode O setor tecnológico, essa decisão da Apple poderá acarretar outros processos numa sequência dessa coisa de cópia, né? De copiar. O senhor acha que não foi copiado, então? Não, isso é trambique dos americanos. Justiça americana julgando uma empresa americana contra uma empresa coreana. para, isso aí é trambique dos americanos. Cópia, que cópia? Qual é o modelo da Samsung que é cópia exata do iPhone? Eles estão dizendo até o visual, o Samsung é arredondado. Há 7 anos atrás, a Samsung começou a atropelar os iPhones. Aí os americanos resolveram para impedir a entrada da Samsung. Eles falam do design, passaram né? por cima. Que o design... Mas é completamente diferente. Não, acho que não é completamente diferente. Vigarice. Não é completamente diferente. Só que a Samsung... É maior. Isso aqui é celular de um trabalhador. LG. Esse é o iPad. LG. Nossa, tá de LG. A cara que a Magda Virou fez, playback. a cara de piedade que a Magda fez quando ela viu o meu celular. Piedosa. Não, eu acho maravilhoso. Um LG, ainda não paguei, paguei a primeira em 10 vezes. E a Magda me fez uma cara pro meu celular aqui, olha. Mas ele é fashion. Mas LG, ele é de muito fundamento. De muito fundamento. Tu viu, Gustavo Vitorino? Não, nem ouvi, prefiro. Levemente gostosinho. Melhor não ouvir. Ô, Magda, o Delúbio Soares, que voltou a ser preso, ele confundiu a polícia e acabou não ficando legal. Ele pediu, a defesa dele entrou com uma petição lá pedindo para ele se apresentar em Brasília. E aí mobilizou o processo estava com o Moro lá, o processo vai para despacho e coisa, olha as condições, se tem como receber, se prepararam para recebê-lo em Brasília. O que ele fez foi e se apresentou em São Paulo. Se apresentou em São Paulo, tem que receber, é um preso. Se apresentando, a polícia recebeu. Mas aí queria ser conduzido para São Paulo, e aí já na condição de preso. E aí uma série de várias questões que tu tem que resolver para levar um preso, inclusive o custo. E aí não levou. O delegado da Polícia Federal disse que não tinha logística, que não tinha policiais para acompanhá-lo, tinha o custo do transporte até Brasília. E ele, exatamente, e ele ficou guardado em São Paulo mesmo. Ele achou que ia fazer um atalho ficando ali para São Paulo. Então ele está preso, ex-tesoureiro do PT, porque a gente não sabe, condenado pela Lava Jato. Agora, telespectador, a frase do programa foi Magda Beatriz disse num momento de alto fair play, quando ruxa o playboy, o cobiçado, o homem que as mulheres tremem, responsável por 12,4 dos WhatsApp, eu é 44,5 do WhatsApp, viu que o telefone dele é LG, LG? A cara de decepção, eu vou dormir na retina com a cara de decepção. Tu vai dormir com o LG na cabeça. Não foi. O Chicão disse assim, o que é isso aí, um iPhone? Eu digo, não, é um LG. Aí eu virei aqui e era LG mesmo. Aliás, é uma grande marca coreana. Sem dúvida, sem dúvida. Tá bom, né, querido? O Sangyong também é uma marca coreana. E a cor não é fashion? Essa é fashion. Trabalhei um preto combinando com ouro rosé, é verdade. É o de eu achei bonito. Eu achei muito bonito. Mas tu quer o teu iPhone. Sabe qual é o problema? É que a Samsung tem uma tecnologia avançada. E como sai mais barato, né, o Samsung nos Estados Unidos, que esses telefones, iPhones da Apple, eles resolveram entrar com essa ação. Como o Vitorino disse, quem julga é a justiça americana. E é claro que eles vão proteger a indústria americana. O Vitorino usa uma graninha. A Apple entrou contra a Samsung porque a Samsung estava atropelando, né? A Samsung tem modelos, preço, tem tudo, porque Samsung você tem celular de R$500 e de R$5.000. Exatamente. O S9 é o melhor dos iPhones. E na época, o iPhone, ele era badalado... Pela grife, certo? Não. Ele tinha um hardware muito melhor que os demais. Mas aí o que aconteceu? A série S, por exemplo, da Samsung foi desenvolvendo. Aí apareceu os modelos top da ASUS, da Motorola, que hoje pertence à Lenovo, né? Foi comprado pela Lenovo, da própria LG. Um belo a LG tem uma série top que é espetacular. Aí o que acabou acontecendo?
Hoje o iPhone não tem o hardware superior aos tops dessas marcas, mas a diferença de preço é exorbitante. Um iPhone top de linha hoje custa R$6.000. Por R$3.000 você compra o top de linha da Samsung, da LG. Mas na hora que tá telefonando não é o status do iPhone. Eu quero saber o celular de todo mundo aí, que só eu tive que... Tá, o teu é LG, iPhone, o teu é a máquina é igual ao meu, iPhone 8. E o teu, mano? O meu é iPhone. O meu é o mais antigo. Ele faz plim, plim. Qual é que é a marca do teu? LG. E o teu, Vitorino? O meu é iPin. Ainda bem que eu estou ao lado da sabedoria. Olha, ainda bem que eu estou ao lado da sabedoria. Eu fechei com o Marne Barcelos. Eu e o Marne temos... Virginiano, né? Pô, que orgulho. 2 virginianos e 2 LG. Mas ele é amarelo e tu não é. Como é que vocês são? Os dois são... O LG pro iPhone tá com uma Ferrari para um Gol. Não é. É levemente... Presta atenção. Levemente telefone bom é aquele que funciona, ponto. Mas sabe, o Vitorino não deixou de falar. É um telefone meio gay, o Vitorino. Olha aqui, mano. Rosinha, babá. Mas isso não vai permitir não é no programa. Rosinha, não, senhor. Mas isso não vai permitir. Mas o Vitorino falou. O teu sócio. Sabe o que acontece? Não vai permitir. Não, presta atenção. Desde que o Ruschel entrou aqui, ficou um clima muito pesado, entendeu? Porque o Ruschel recebe todos os cumprimentos, todo mundo baba por ele e tal. Ele é o bonitinho, ele é o magrinho, ele se veste bem. Falo muito da minha franja. Mas tá todo dia lá à noite, trabalha lá à noite. Hoje, né? Eu vou voltar pra noite agora, tô lançando um livro também. Aí fica fácil. Com o amigo dele. O Vitorino também, né? As gatas tentando me salvar. Não tem escritório em Nova York. A Magna tentando me salvar. Mas em casa, se quebrando. Chicão, essa é ótima. Eu tenho escritório em Nova York. Em Nova York. Na rua Nova York você deve ter... Não, eu vou te contar. Não, e o pior... Eu tenho um amigo que é espetacular. Ele diz, olha, durante o dia eu sou caixa do Bradesco. À noite, eu viro o diretor daquele negócio. Na madrugada, eu sou acionista daquela coisa. Depende da quantidade de uísque. Depende da quantidade de uísque e do horário. Sim, e da parceria, né? É o caso do Dr. Ruschel. O Dr. Ruschel, à noite, diz, olha, eu tenho um escritório em Nova York, que eu vou estar indo hoje. Eu até despacho lá. Até despacho. A Magna falou que despacha lá. Onde é que é a tua empresa? Nova York. E assim, até às 18 horas tá lugar. Presta atenção. Foi a história da minha roupa aquele dia que tu disseste, né? Que alguém perguntou, aquele colete que eu tava usando e tal. E aí eu disse que era das lojas Renner, sabe? É uma coisa que as pessoas não esperam. É a mesma coisa, sabe? Onde é que é o teu escritório? Nova York. É ou não é assim? Assume! Simples. Eu queria agradecer, vocês estão me ajudando muito. Não, e o pior de tudo, eu vou te contar uma coisa, que tu é um babaca. Você tá me ajudando mais. Mas vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Porque tu leva esse monstro pra jantar, ele ainda te faz pagar vale, porque ele come demais. Come 3 sobremesas. 3. Chegou aqui reclamando pra mim que tu não pagou um Guaraná pra ele. O cara que sai de noite e toma Guaraná, não dá, né? Magda, o presidente da OAB me olhava e fazia assim, e eu sinal pro Gustavo. E mancha o currículo de uma pessoa. O único convidado no evento era o doutor Gustavo Vitorino, que eu me atrevi a levar. Mas tu não aprendeu ainda, já te disse. Aprendi, agora já aprendi. te disse, tu não pode contar nada pra ele. Tu não sabe, tu não pode contar nada pra ele, não pode levá-lo nesses lugares, porque ele come muito. E principalmente buffet aqui. E não gosta de pagar nada. Aquilo não dá. Ele adora buffet aqui. E aquilo... E gorjeta ele paga? Não. Bom, acabou a farra do boi, o pessoal acabou a aulinha. Acabou eu também. Que acabou com o Gustavo Vitorino. Obrigado pela sua companhia. Nós esperamos que você tenha se divertido tanto quanto nós e também ter feito um bom proveito das nossas notícias. Bom final de semana, cuidem-se. Segunda-feira a gente se encontra outra vez no Atualidades. Até lá.